a todos, eu sou Carlitos Delfino. Daqui a 5 minutos estamos iniciando mais uma edição do Jornal Vale Notícias. Daqui a 5 minutos. Ao som do mar e a luz do céu profundo, futuras algas e um clarão da manhã, iluminar com a sol do novo mundo, do que a terra, mais caminhados e sonhos lindos, campos sem mais flores, nossos lares têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ao mar que amada e o mar nada só
Bom dia a todos, eu sou Carlitos Delfino, aqui é o jornal Vale Notícias. Hoje é 2 de maio de 2022. Hoje nós vamos falar aqui sobre várias ocorrências aqui da nossa região. Por exemplo, o relatório do Tribunal de Contas do município de Ceres relata aqui que... Relatório do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, o TCM Goiás, aponta Ceres com índices elevado de transparência. Isso é muito importante aqui para a nossa região, hein? Outra notícia aqui também da nossa região, mulher é encontrada morta em parque municipal da represa em Goianésia. Essa senhora foi encontrada morta em uma represa lá na cidade de Goianésia. Uma outra notícia que a gente vai estar falando aqui também, entre os dias 18 e 21 de maio será realizada em Ceres, no Instituto Federal Goiano, Campus Ceres, a 19ª edição da Feira Agro-Oeste Familiar. Então, essa aí vai ser, essa também nós vamos falar. Outra notícia também é aqui, ó. Prefeitura de Rialma parabeniza todos os trabalhadores pelo seu dia. Ontem foi o dia aí do trabalhador, né? Então a Prefeitura de Rialma está parabenizando aí todos os seus moradores. Agora, uma notícia triste aqui, né? 4 pessoas morrem após carro cair em lago. Essas pessoas voltavam aí, né? De uma festa e acabou aí perdendo o controle do veículo e caiu dentro de um lago. E as pessoas morreram, 4 pessoas morreram. Outra notícia também é que, infelizmente, né, isso vem acontecendo aqui na nossa região, ou na nossa região não, no Brasil também na nossa região, né? Policial militar mata a esposa, sobrinho, atira no filho e se suicida. Nós tivemos aqui, há poucos dias atrás, um outro caso, mais ou menos idêntico a esse, né? Só que esse outro aqui teve mais pessoas, né? Morreu 3, ou aliás, morreu 5, né? E o suspeito cometeu aí suicídio. E nós vamos estar falando aqui também hoje nós vamos estar falando sobre as manifestações que aconteceram ontem em quase todos os estados do Brasil, né? E cidades também, como São Paulo, Rio de Janeiro. Essa manifestação ela já é tradicional em comemoração ao Dia do Trabalhador. Mas sempre tem algumas, no meio dessas manifestações, tem algumas reivindicações. Ontem, né, o PT, né, fez ali a sua manifestação, fez ali, o Lula inclusive falou, né, e também o pessoal também, né, da direita, ou seja, o pessoal ali do Bolsonaro e também do deputado federal Celso Daniel, também fez também uma manifestação em prol da liberdade, né, da liberdade de expressão, de expressar, né, você falar o que você acha que tem que falar, porque aqui no Brasil ultimamente está sendo muito complicado esta situação aí, não é mesmo? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Olha, e a proporção de pessoas que participaram do evento do Lula e a proporção de pessoas que participaram do evento da direita, do Bolsonaro, foi muito grande. Deve ter chegado em 8... Não, acho que não deu nem isso, não. 10-1. Mais ou menos por isso aí. Tinha ali poucas pessoas ali, aquele já tradicional mesmo do PT, né? E alguns sindicalistas, coisas assim, lá na manifestação do Lula. E do outro lado ali a manifestação em prol da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ou seja, qualquer tipo de liberdade constitucional, né? Ali aconteceu na Avenida Paulista e também no Rio de Janeiro,
muita gente, mas muita gente mesmo, participou, né, dessa manifestação em prol da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade, né, de uma maneira geral. E a gente vai estar falando também sobre essa situação aqui. Olha, vamos começar por isso aqui, inclusive a gente já falamos já. Empresário é suspeito de matar mãe, mulher, filho, sogra e depois tirar a própria vida. Ele morava em um condomínio fechado. Era um empresário muito rico. E a gente, além da notícia que está aqui no Vale Notícias, que você pode acessar aí www.valenoticias.com.br, né? Vale Notícias. Pode acessar aí que você vai ver. É uma pessoa considerada rica, né? Uma pessoa considerada rica. Era um empresário que tinha centenas de funcionários, sua empresa muito grande, né? E de repente acontece isso com ele, né? O que aconteceu é que ele pegou uma arma, né? Tipo carabina, né? E matou primeiro a esposa, matou o filho, matou a sogra e por último matou a mãe. E depois cometeu um suicídio. E a gente vai estar falando sobre esse assunto posteriormente, porque não é normal uma situação dessa. Aliás, suicídio, matar, essas coisas nunca é normal, né? Mas quando chega a esse ponto de matar a mãe, matar a sogra, matar a esposa, matar a filha, então quer dizer, é uma situação muito mais anormal ainda. E o que precisa ter uma explicação para isso, né? E aqui também, né, é o que aconteceu, um ou outro fato também sobre essa situação, sobre uma situação também de um possível, de um suicídio e também também uma suspeita de homicídio. Aconteceu, né? Policial militar mata esposa, sobrinho, e atira no filho e depois comete suicídio. Uma situação aqui é o seguinte, segundo o que está relatado aqui, porque o que está relatado é o que está relatado, né? Porque a pessoa suicidou, como é que você vai saber 100% do que aconteceu? O que aconteceu aqui é o que relata, né, as pessoas que estiveram lá presentes, a polícia e tudo mais, é que esse fato aqui foi por um motivo de dívida. Ou seja, o policial militar tinha uma dívida aí que ele não conseguia pagar e ele então preferiu então aí matar a esposa, né, um sobrinho, atirar no filho, atirou para matar, o filho não morreu de sorte, é um filho de 14 anos, e depois tirou a própria vida. Vamos tirar um dia só para falar sobre essa situação. Na verdade, eu vou convidar aqui no estúdio do Vale Notícia um pastor, para estar falando sobre isso, dentro da Bíblia. Por quê? Por que tem essa questão do suicídio, né? E a gente observa aqui que essas pessoas que cometeram suicídio, que mataram a família e tudo, são pessoas de classe média alta, rico, né? Isso vem acontecendo há vários anos no nosso país e no mundo inteiro, né? Vocês podem observar que esses artistas, né, que têm fama internacional, milionários, muitos cometeram suicídios. Muitos cometem suicídio. Aí vai falar, não, mas foi uma overdose que tomou o remédio. Não, overdose é suicídio, né? Então, se ele tomou overdose é porque ele, na verdade, ele queria morrer, porque senão ele não teria tomado. É isso? Então, essa situação aqui a gente vai estar falando baseado aí na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Que é o mais importante aí, né? Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM-GO, aponta séries com índice elevado de transparência.
Isso é importantíssimo, isso é importante demais. Olha aqui, às vezes as pessoas não sabem o que é a transparência. Vamos dar um exemplo. Prefeitura tem que ter transparência, ou seja, um portal de transparência onde as pessoas clicam ali, né, no portal de transparência da prefeitura, ali ele vai ver os contratos, quantos contratos que a prefeitura fez, quantos funcionários a prefeitura tem, né, quanto que a prefeitura gasta com educação, com saúde, com esporte, com segurança, né, quanto que a prefeitura gasta com empreiteiras e tudo mais, né? Esse é o portal da transparência. Isso é importante ter, todos os municípios ter. E quem avalia esse portal da transparência do Estado de Goiás, das prefeituras, né, do Estado de Goiás, justamente é o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, né, o TCM. Por quê? Porque todos os balancetes do município, o município remete lá para o TCM, para o Tribunal de Contas. E aí é avaliado. Nós também tivemos, na semana passada, aqui uma notícia importante, que Rialma, né? Rialma está em primeiro lugar no estado de Goiás, no questão da transparência também, no portal da transparência. E um fato interessante também, que às vezes as pessoas não ficam atentas, mas vamos dar um exemplo. Todas as instituições que se diz filantrópicas, ela tem que ter um portal de transparência. Por que que tem que ter? Porque essas instituições que se diz filantrópicas, ela recebe muito dinheiro público. Por exemplo, recebe emenda parlamentar, ela recebe ajuda, né, de prefeituras, de câmaras, de vereadores, da própria comunidade. Isso aí tem que ter um portal de transparência que é para colocar ali para a população saber o que essa instituição arrecada. Qual o serviço que essa instituição presta para a sociedade. Aqui em Serra mesmo tem umas 3 que se diz instituição de caridade, né? Então, eu não vi ainda instituição de caridade, filantrópica e tal. E eu não conheço nenhum portal de transparências que tem essas instituições aqui em Ceres, que se diz instituição filantrópica e tudo mais. Então, é preciso, não custa nada. Hoje, para você fazer, principalmente essas instituições pequenas, para você fazer um portal de transparência hoje, é muito fácil, né, de você fazer. Qualquer empresa aí que trabalha nessa área tem condições de fazer um portal de transparência para você, para a sua empresa ou para a sua instituição. Então, é muito importante você colocar, até para dar credibilidade. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Tem uma instituição aí que se diz filantrópica. Uma instituição que se diz filantrópica. E vai aí, por exemplo, pedir uma ajuda, né, para algum tipo de situação. Ele vai explicar o quê? Qual o tipo de serviço que ele presta, né? E aí fica bem difícil até da pessoa mesmo, que gosta às vezes de cooperar. Porque como é que faz? Ele não sabe nem o que está acontecendo, não sabe o que vai virar o dinheiro que ele vai passar para frente, né? Não sabe se esse dinheiro vai ser realmente aproveitado em prol daquelas pessoas carentes, em prol das pessoas que realmente estão ali naquela instituição. Então é preciso, está na lei. Todas instituições filantrópicas, né, têm que possuir o portal da transparência. A prefeitura tal colabora com tanto, né? Então está lá no portal da transparência. Recebeu tanto de qual empresa? Está lá no portal da transparência. A não ser que a empresa fale, não, vou te dar aqui R$1.000 e eu não quero que divulgue o nome da minha empresa, só vou dar por dar mesmo. Aí tudo bem. Mas eu acho que qualquer empresa idônea, que não tem interesse de lavar dinheiro, né, porque tem muita gente que lava dinheiro também em cima disso aí. Então o que acontece? Qualquer empresa idônea, que não queira, que queira que o nome da sua empresa apareça lá, né, no portal de transparência dessa
instituições que se diz filantrópica, tem que colocar, não é mesmo? Tem que colocar, porque as pessoas vão saber o que realmente está acontecendo ali. Se realmente aquela empresa vem prestando aí um trabalho filantrópico, né? Ou apenas só fala que presta, né? Por isso que eu falo da importância da transparência, tanto no serviço público, quanto nas instituições que se diz filantrópica, que se diz instituições de caridades, que trabalha sem fins lucrativos, né? E tudo mais. Tem que acontecer isso, porque senão fica desacreditado. Fica muito desacreditado. E aí fica difícil o cidadão, ou seja, eu conheço algumas instituições que pegam muito dinheiro aqui de transação penal. O que é transação penal? Vou explicar aqui para vocês o que é transação penal. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas se tiver aí uma meia dúzia que não sabe, que está assistindo o programa, vai ficar sabendo. Vamos dar um exemplo aqui. Tem aí um TCO, né, envolvendo aí uma ameaça, alguma coisa assim. E aí tem aquela transação penal. Ou seja, você prefere prestar um serviço aí para a comunidade, alguma coisa assim dessa maneira, ou prefere pagar, por exemplo, um salário mínimo de transação penal? Salário mínimo, R$500, 600, tanto for. Eu vou pagar então os R$600 na hipótese, né? Aí o Poder Judiciário determina que ele pague esses R$600 para uma instituição de caridade, um exemplo. Pode ser para outras instituições, mas vamos dar um exemplo hoje de uma instituição de caridade. E aí ele só pega o dinheiro, não presta conta não? Não tem portal da transparência? Não tem um livro para colocar lá? Na maioria nem um livro não tem. Se você chegar nessas instituições aqui em Ceará que prestam serviço, que diz que presta serviço em situação filantrópica, você vai ver, não tem nenhum livro de anotação, não tem nada. Quanto que recebe, quanto que recebeu. E tudo isso aí é ruim para a instituição, não é bom. Não é bom. Tem que ter a transparência. Mas o importante mesmo, que devido hoje à internet, hoje todo mundo, praticamente 99% da população tem acesso à internet, pelo celular ou pelo Facebook, ou em qualquer lugar, né? Qualquer instituição hoje tem condições de colocar um portal da transparência, tem condições de colocar aí um portal de transparência, para que a sociedade, a população realmente fique sabendo o que é aquela instituição arrecada e o que ela gasta, né? O que ela gasta, porque senão fica o dito pelo não dito e a credibilidade da instituição vai abaixo. Por isso é que é importante, é importantíssimo todas as instituições que se diz filantrópicas ter o seu portal de transparência. E a obrigação, né, já é, e também é lei, né, é lei. Instituição de caridade, filantrópica, tem que ter um portal de transparência. Se não tiver, pode ter uma fiscalização aí de um órgão como o Ministério Público e tal, e verificar se tem ou não. Se não tiver, pode até sofrer algumas sanções penais, não é mesmo? Então, vamos ficar atento para isso aí. Você que ajuda alguma instituição de caridade, é bom você chegar lá, estou dando aqui, mas eu queria saber, cadê o seu portal de transparência? Não tem não? Então me dá um recibo aí que eu estou te doando, tantos R$1.000, né? Qual a finalidade dessa doação? Coloca aí no recibo. Finalidade, estou doando, vamos dar um exemplo aqui, a instituição, né? A instituição fala, estou recebendo da empresa tal a quantia de tantos R$1.000, né, que vai ser usado para tal situação. Assina fulano de tal, né, que é o presidente. Isso aí tem que ter, no mínimo isso.
Mas o certo mesmo é colocar lá no portal da transparência para toda a sociedade, para todo mundo ver. As instituições que se diz filantrópica, que não tem um portal de transparência, realmente pode estar aí, né? Não pode, às vezes pode estar aplicando esse dinheiro em outra situação, ou deixa acreditar que não tem interesse de divulgar a transparência da instituição. Não é mesmo? Então tem que ficar muito atento com isso aí, é porque hoje a sociedade, vamos dar um exemplo aqui, que ó, eu faço aqui de vez em quando, eu não faço direto não, porque hoje tem muitas pessoas precisando, hoje tem gente mais passando por necessidade. Mas de vez em quando eu vou lá na casa da pessoa e vejo a necessidade que realmente, por exemplo, eu já fiz aqui para pessoas que têm 4, 5 filhos, o marido está desempregado, a mulher está desempregada, e está lá, você olha lá, não tem a comida, não tem nada. Eu já fiz aqui várias campanhas aqui no site Vale Notícias. E as pessoas arrecadam muito alimento, muito mesmo. E o que leva a crer essa situação é que as pessoas gostam de ajudar. Né? Gostam de ajudar, as pessoas gostam de ajudar. Mas ele quer saber também, quem vai ajudar quer saber se aquela doação que ele está fazendo ali, se ela vai ter aquele destino, né? Se aquele alimento que ele está doando, se realmente vai ser utilizado pelaquela família, né? E tal. Então, tudo isso aí é transparência. Tudo isso aí é transparência. Eu, por exemplo, quando eu faço aqui, eu coloco o endereço da pessoa, coloco a conta bancária, que às vezes a pessoa não quer lá levar uma cesta básica, alguma coisa, mas deposita o dinheiro, né, na conta. O povo, de uma maneira geral, é muito solidário. O povo gosta de ajudar. Mas, como eu disse, tem que ter a transparência. Olha, mulher encontrada morta no Parque Municipal na cidade de Goianésia. Isso aí se foi ontem na parte da tarde, né? Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta no início da tarde deste domingo, nas dependências do Parque Municipal da empresa Negrinho Carrilho, na Avenida Carrilho, em Goianésia. O nosso tempo aqui é 1 hora, né? Então a gente tem que falar aqui o fato e comentar, né? Falar. O que acontece? Essa mulher, né, segundo tá aqui nos relatos aqui do Corpo de Bombeiro e tudo mais, ela vivia em situação de rua, né? Então, ela foi levada para o ML, né? O ML esteve lá, pegou o corpo dela, né, conduziu até o Instituto Médico Legal para fazer ali um médico legista, né? Fazer uma perícia ali, alguma coisa para saber a causa da morte. Se foi uma morte natural ou se foi uma morte, né, de natureza crime, né? Isso aí está sendo analisado. Uma autópsia dessa aí demora alguns dias, né? O médico legista muitas vezes tem muito serviço para fazer e ele não pode dar um parecer de uma hora para outra que não seja um parecer 100% do fato. Então, é muito interessante. Então, esse fato aconteceu ontem na cidade de Goianésia. Eu quero agradecer o pessoal aí de Goianésia, né? Porque a gente tem muita audiência em Goianésia. Muita audiência mesmo. Esses dias eu, conversando com um cidadão lá de Goianésia, ele me falou, olha, no horário do seu programa aqui, o pessoal fica aceso, fica atento. Todo mundo assiste o programa Vale Notícias aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Então eu quero agradecer o pessoal aí de Goianésia pela audiência. E também, não só o pessoal de Goianésia, né? O pessoal do mundo inteiro. Nós temos pessoas aqui de vários países que acompanham aqui o Vale Notícias. Vários países acompanham o Vale Notícias. Itália, os países ali europeu, né? Muitos países ali assistem o nosso programa. Você sabe por que assiste? Vou explicar para você por quê. Porque o Brasil tem
brasileiros que moram em vários países do mundo, né? Então, às vezes, eles querem saber do que está acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, aqui quantas pessoas aqui da cidade de Ceres, Rialma e região que não moram nos Estados Unidos? Né? Tem muitas. Então, eles querem saber o que está acontecendo aqui na sua região, não é mesmo? Quer saber o que está acontecendo aqui em Ceres, Rialma, na região do Vale do São Patrício. E para isso, acessa aqui o Vale Notícias, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Isso é importante. Olha só. 4 pessoas morrem após carro cair em lago. Essas pessoas voltavam, né? De uma festa de aniversário. Isso aconteceu ontem. Aí para você ver a situação aqui, né? Um carro zerado. Foi 2 homens e 2 mulheres que morreram. O que acontece? O condutor do veículo já estava retornando desse evento, dessa festa. Condutor não, todas as pessoas que estavam ali no carro, principalmente o condutor. E ele perdeu o controle do veículo e caiu em um lago. E com certeza essas pessoas ali não tinham a experiência de, por exemplo, tirar o cinto de segurança ou abrir a porta, né? Porque às vezes também a porta fica travada. Hoje esses carros de hoje está assim, você entra, você deu partida, trava a porta, né? Justamente para evitar que a pessoa caia ali de dentro do carro, né? E cai fora do carro e envolve em acidente. Então, tudo pode ter acontecido numa situação dessa. Ou o carro, antes de cair no lago, capotou, né, por algumas vezes, e no capotar essas pessoas também bateram a cabeça ali dentro do carro e ficaram tontas e não tiveram como uma reação para sair de dentro do carro e acabaram morrendo. É muito triste. O pessoal tudo jovem, né? O pessoal aí na faixa etária de 23, 24, 26 anos, jovens, né? Jovens, mas perderam a vida aí nesse acidente que aconteceu quando eles voltavam, né, de um evento de aniversário. Participou do evento de aniversário e estava voltando para casa e acabou caindo nesse lago e vindo a óbito. Várias pessoas ali vindo a óbito. Ontem nós comemoramos aí o Dia do Trabalhador. Aliás, essa comemoração é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E a Prefeitura de Rialma, através do prefeito Fred Vidigal, né, está parabenizando todos os trabalhadores pelo seu dia. Isso é importante porque, na verdade, é o seguinte, os trabalhadores, né, é o que carrega, né? É o que carrega a cidade, o estado, o país. É o que carrega, né? Nós sabemos que todos os servidores, todos os trabalhadores, ele tem a sua importância, né? E aqui, mas, vamos supor, eu dou uma importância danada, eu fico observando o pessoal que trabalha na limpeza, né, da cidade, o quanto esse pessoal é útil, né? Se acaso esse pessoal ficar 2 dias sem trabalhar, você sai na cidade, você vê que tem ali, tá sujo, lixo, essas coisas todas, né? Por exemplo, quando tem uma greve, você vê 2, 3 dias que as pessoas ficam sem trabalhar, você já nota a diferença da cidade. E também o trabalho, né, desse pessoal que trabalha no coletor de lixo, né? Esses trabalhadores que trabalham nos coletores de lixo também, é importantíssimo. O trabalho desse povo, desse pessoal, é importante demais para a sociedade. Você pode observar que às vezes a dona de casa faz a limpeza na casa, né, faz tudo que tem que fazer e coloca lá na porta, né, na calçada, mas ali num container, em algum lugar ali, o produto, o lixo, né? Você já pensou se não tivesse
o pessoal, né, para pegar isso aí, dentro de 2, 3 dias, já estava aí uma coisa de louco, né? Então, é muito importante. Todos os trabalhadores do mundo é importantíssimo, mas tem alguns que a gente observa que realmente dedica muito, né, à sociedade, que precisa ser lembrado no dia aí do trabalhador. Isso é muito importante. Ceres também comemorou aí, né, nos dias 30 e 1º, o Dia do Trabalhador também. Aqui tem Ceres, teve vários eventos, vários mesmos, show ali na Praça Cívica, né, teve aí passeio ciclístico, envolvendo aí todas as classes, crianças, adolescentes, pessoas com idades até 60 anos, idosos, ou seja, uma participação de toda a sociedade de uma maneira geral, e foi um sucesso. Muita gente compareceu para participar desse passeio ciclístico. Também teve ali o show artístico, né, dia 30 ali na Praça Cívica, onde vários artistas se apresentaram ali, inclusive bandas evangélicas, né, e tudo mais. Então foi muito bom, foi um sucesso, a população compareceu em peso mesmo, a praça ficou tomada, ficou totalmente lotada para esse evento que aconteceu aqui na cidade de Ceres. E também, a corrida também teve uma caminhada, né, uma caminhada também em algumas ruas aqui da cidade de Ceres também. Foi muito bom a participação aí da população. Enfim, vários outros, né? Teve várias outras atividades, como jogos de areia, né? Peteca, muitas outras atividades. Teve também uma apresentação de carros, né, antigos. Aqui também na Praça Cívica apareceu muito carro ali antigo, a gente observa o seguinte, que eu perguntei a um cidadão lá, o carro dele parece que era de 46, isso aí mesmo, 46. Eu perguntei o valor do carro, ele me falou que era 120, ele falou que tinha encontrado nesse carro um valor de 126 mil. Aí eu pensei, poxa, 26 mil hoje dá para comprar um carro de primeira linha, não é mesmo? Mas às vezes a pessoa prefere ter um carro daquele para estar olhando em casa de vez em quando, porque andar não pode, né? Não pode, nem tem condições para a gente pôr um carro daquele na BR, que ele não vai dar a quilometragem ali que tem que andar, né? Por exemplo, numa GO ou numa BR, até para evitar acidente. Então, é por gostar mesmo. A gente vê que as pessoas estavam ali apresentando aquelas relíquias, aqueles carros antigos, porque gostam, né? Porque gostam realmente. E tinha muita gente de fora, né? Eu acho que aqui de Serra mesmo, acho que tinha uns 2 só. Na maioria era de fora, fazendo essa demonstração ali, daqueles carros antigos na Praça Cívica na cidade de Ceres. Então, Ceres e Rialma tiveram seus eventos aí nos Dias dos Trabalhadores. E o Vale Notícias também. Quero aqui parabenizar todos os trabalhadores da cidade de Ceres, Rialma, Vale São Patrício, Goiás, Brasil e o mundo. Porque sem o trabalhador não tem como ninguém, nem um país, nem um estado, nem um município tocar, né, as suas atividades. Então é muito importante mesmo, né, o trabalhador. E nada mais importante ainda de ter o Dia do Trabalhador para comemorar, né? Tem dia demais, né? Todo dia, se você olhar no calendário hoje tem um dia para alguém, né? Principalmente para santo. Nunca vi ter dia para santo igual aqui no Brasil. Mas o mais importante que eu acho é o Dia do Trabalhador, que foi comemorado ontem. E nessa situação aí do Dia do Trabalhador, né, teve o evento, daqui um pouquinho a gente vai estar falando sobre esse evento, né, que teve em todo o Brasil, aonde foi comemorado o Dia do Trabalhador e também foi feita algumas reivindicações,
do povo brasileiro, que é a liberdade de expressão. Só isso que o povo quer, liberdade de expressão. Não quer liberdade para fazer bagunça, não quer liberdade para fazer quebradeira, não quer liberdade para fazer algazarra, não. Quer liberdade de expressão, de expressar o que deseja. Né? Que isso aí é constitucional. Não é um pedido por acaso, não. É um pedido que está na Constituição Federal e que tem direito. Né? E ontem nós podemos observar, né? Inclusive eu tenho aqui no Vale Notícia aqui, eu fiz um contato com um dos pessoal que estava fazendo a cobertura ali, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. E a gente pôde então, através desse pessoal, estar passando ao vivo aqui no YouTube do Vale Notícias, esses acontecimentos. E nos acontecimentos que aconteceu, eles falam aí pró-Bolsonaro, pró-Daniel Silveira, igual no Rio de Janeiro, teve muita gente mesmo. Em São Paulo, teve na Avenida Paulista pró-Bolsonaro, que eles falam, mas na verdade é pró-liberdade, né, de expressão, de imprensa e tudo mais. E 3 quilômetros à frente teve uma outra do PT. Agora, eu queria que esse pessoal que faz pesquisas, eles devem ter ido lá, né? Não é possível que não foi, né? Ninguém não foi lá. Ver qual a proporção de pessoas que participaram do evento do PT e as pessoas que participaram do evento do Bolsonaro. Porque as pesquisas que eu venho falando, já faz tempo que eu venho falando, que essas pesquisas que estão mostrando aí, elas não é verdadeiras. Essa é a verdade. Eu não sei onde é que eles arrumam pessoas para estar pesquisando, para estar falando que, por exemplo, que o Lula tem 46 e o Bolsonaro tem 36. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Todo lugar que você vai, se você conversar com 10 pessoas e perguntar sobre a questão de eleição, em quem você vai votar, se é no Bolsonaro ou se é no Lula, você vai ver que de 10, 8 votam no Bolsonaro. E eu não vejo essa pesquisa aí de uma maneira correta. E agora o pessoal já está falando, não, o Bolsonaro está subindo, o Bolsonaro está quase alcançando o Lula. Pois é, por quê? É porque está chegando, faltando 5 meses para as eleições, e o pessoal não quer ficar desmoralizado. Esses pessoal de instituto de pesquisa, mesmo que eles pegam alguns valores de algum certo candidato para estar colocando ele lá em cima, né? Eles também não querem ficar desmoralizados. E vai chegando no ponto que eles não têm como ir colocando essas pesquisas aleatórias aí, né? E ontem deu para ver. Você analisando aqui, o pessoal mostrando aqui para mim, eu também coloquei aqui no Vale Notícias, no YouTube do Vale Notícias, você pode acessar e assistir. O que acontece? 10 por 1 ou 10 por 2. 10 por 2, vamos supor. Era poucas pessoas mesmo participando no evento do PT, no evento do Lula, né? Que foi no Dia dos Trabalhadores. Né? E o que eu achei interessante foi na fala do ex-presidente Lula, que é pré-candidato a presidente da República, ele falando que vai melhorar as condições do brasileiro, condições de saúde. Vamos falar primeiro pelas condições de saúde. O que o PT fez pela saúde do brasileiro? Pelo amor de Deus, acabou com tudo. No governo do PT não tinha UTI no interior, tinha alguns leitos de UTI nas capitais. E não dava para atender a população. Os hospitais eram totalmente carregados de pessoas, você via gente na fila, em cima de maca, em cima de tudo, aguardando uma consulta. Melhorou? Não. Teve esse negócio da pandemia do Covid aí que deu muito problema, mas pelo menos, ninguém está pregando isso. Agora, é muita demagogia, né? O cara foi
o PT teve no poder 14 anos, não fez nada para a saúde, o contrário, né? Fez essa Copa do Mundo aí que rebentou com o Brasil. Esses estádios aí modelo FIFA, né, que eles falam, gastaram bilhões e bilhões nesses estádios e hoje não servem para nada, né? Superfaturou dinheiro demais em cima disso aí, não serve para nada. Se tivesse pegado o dinheiro que gastaram nesses estádios, que construíram, o Brasil tinha em cada cidade do interior tinha um hospital do governo federal, equipado com leitos de UTI e tudo mais. Ia salvar muitas vidas nessa época que aconteceu essa pandemia. Que está acontecendo ainda, mas agora diminuiu, né? Está diminuindo, quase a zero já. Então, aí veio falar que ia melhorar a Petrobras. Gente, quem conhece a história do Petrobras no governo do Lula, escutar ele falando isso, vai ficar, pô, esse cara tá com gozação, pô. Porque ficou 14 anos lá na Petrobras, né? O que a gente sabe é que foi muito dinheiro que saiu dali da Petrobras para corrupção. Se é aquilo como presidente, ele não tinha conhecimento disso. Como presidente, ele não tinha conhecimento disso. Então, é uma situação aí que a gente, por exemplo, você ouve para depois tirar suas conclusões. Né? Você ouve para depois tirar as suas conclusões. Não é mesmo? E falou um bocado de besteira lá. Tudo que ele falou não condiz com a realidade ou no tempo que ele e a Dilma foi presidente da República. Né? Disse que vai melhorar o Nordeste. Não. Ficou em 14 anos, nem água para o Nordeste não levou, ué. Nem água. Hoje o Bolsonaro está conseguindo levar água, mas não, o governo do PT não levou. Mas na reunião do Dia dos Trabalhadores ontem, o pessoal pró-Bolsonaro, o que eles pediram? A liberdade de expressão. Só isso. O Bolsonaro nem esteve lá, né? Nem esteve na Paulista, nem no Rio de Janeiro. Ele falou por um telão, mas falou pouca coisa também. Eu acredito que se ele tivesse ido, a presença dele às vezes dobrava o número de pessoas que participaram. Agora, um fato interessante, que a gente olhando aqui no vídeo, olha um pouco, depois volta, olha de novo, o que é importante é você olhar, analisar, né? A quantidade de idosos que estavam nesse evento lá do Bolsonaro, né? E também crianças, famílias inteiras participando desse evento. Se você leva sua esposa, leva seus filhos, leva seu avô, leva sua avó para um evento, porque já sabe que lá não vai ter confusão. Lá, por exemplo, não vai ter nada. Não foi falado em nenhum tipo de confusão no evento. Nenhum. E tinha milhares de pessoas participando desse evento. Como eu já disse, idosos, crianças, famílias inteiras participando desse evento. Então, essa comparação de ontem é bom as pessoas analisarem. Por quê? Porque as pesquisas que eles jogam todo dia, jogam 3, 4 vezes por dia na mídia, não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade, vocês podem ter certeza disso. E um fato interessante também que eu fiz questão. Hoje eu quase não estou assistindo televisão. Não, eu estou assistindo aqui, eu estou aqui digitando aqui algumas notícias aqui pelo Vale Notícias. Aí eu coloco, né, aqui nos canais do YouTube, do CNN, Hoje tem no mínimo uns 10 canais de YouTube que transmitem todas as notícias do mundo inteiro em tempo real. Em tempo real. Agora eu vou largar de assistir um canal de YouTube aqui da Jovem Pan, da CNN, ou seja o que for, que transmite as notícias em tempo real para você assistir novela na Globo. Ah, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, a tendência desses canais de televisão é sumir, é acabar. Principalmente se fazer
igual o Bolsonaro está fazendo, é deixar de dar dinheiro do governo para esse pessoal gastar à toa. Porque hoje não precisa, né? Hoje as redes sociais, hoje, os canais de YouTube, como eu já disse, CNN, Jovem Pan, tem vários outros que eu assisto aqui, tá dando as notícias em tempo real. Por exemplo, tá tendo aquela guerra lá na Ucrânia, né? A invasão da Rússia. Não podem falar que é guerra não, senão o homem lá fica bravo. Então, tá tendo ali, simplesmente uma correção, tá dando uma correção no pessoal lá. Então, o que que acontece? Então, tá todo mundo sabendo, o que acontece ali é 24 horas por dia, o canal, a Jovem Pan, né, tem repórter que está cobrindo, a CNN está cobrindo, vários outros canais estão cobrindo. Hoje o povo quer saber disso, né? E ontem eu achei interessante, assim, por exemplo, a CNN, todos nós sabemos que é a Globo, né? A Globo é o YouTube da Globo. Questionando alguns cartazes que estavam ali, que algumas pessoas levaram para questionar sobre o comportamento do STF, sobre o comportamento do presidente da Câmara, sobre o comportamento do presidente do Senado, por exemplo, que ficam ali segurando ali pedido de impeachment, segurando pedido para isso ou para aquilo, né? A população estava questionando isso. Ontem, esse pessoal da CNN não falou nada, não falou assim, por exemplo, aqui a diferença aqui é muito grande entre o pessoal aqui do Bolsonaro com o pessoal do PT. Não falaram, ficavam olhando as plaquinhas lá e tal, e questionando se aquilo ali dava um processo de eleitoral. Ó, o presidente nem lá não estava. Como é que dá? É brincadeira, rapaz. Então, o que acontece? Eles querem arrumar um problema, né? Hoje, 90% das mídias brasileiras, incluindo a Globo, é contra o governo Bolsonaro. Olha para você ver. Aí nós viemos, aí faz um monte de manifestações pelo mundo querendo a liberdade de imprensa, querendo a liberdade de expressão e tudo. Com esse monte de mídia contra o governo que vem fazendo um serviço razoável, como eu já disse, eu venho falando há vários anos, não é da agora não. Não é da agora que eu venho falando não. O dia que o Brasil conseguir colocar deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República honestos, ou seja, que não sejam corruptos, o Brasil vai atingir um patamar de primeiro mundo rapidinho. Porque o Brasil é um país que tem de tudo. O Brasil é um país que tem de tudo, é um país que produz, é um país agrícola, é um país que tem pessoas honestas, trabalhadores, né? E com isso, né, nós precisamos primeiro acabar com a corrupção no Brasil, porque ninguém dá conta, não adianta você pagar um mundo velho de imposto e o dinheiro que você paga ir lá para esses paraísos fiscais na conta de político. Nós não damos conta. Por isso que a nossa saúde está aí, ó, arrebentada, né? Saúde, até a infraestrutura, né, do país. Agora que o Bolsonaro está arrumando ali no Amazonas, arrumando algumas BRs ali e tal, está tendo mais ou menos condições de trafegar. Mas no governo do PT eles não fizeram nada, né? Nem água para o povo eles não fizeram lá. Não colocaram, aliás. E agora vem com a mesma retórica, com a mesma conversa. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer mais não sei o quê. Coisa que tiveram 14 anos para fazer e não fizeram. Então, não estou aqui pedindo para votar no Bolsonaro, não. Estou aqui para falar a realidade, o que acontece. Certo? Olha, quase 4 anos já do governo Bolsonaro. Quase 4 anos. Eu ainda não vi falar de corrupção do Bolsonaro. Às vezes tem alguns casos aí sendo apurados aí, mas é ministro, mas quando ele fica sabendo, ele já demite. É o que o presidente tem que fazer, porque o presidente não tem condições de estar vigiando a pessoa 24 horas por dia, não.
ele fala para a pessoa que ele tem que fazer, o ministro presidente tem que fazer isso. Se ele não fizer, o que faz? Eu acho que foi o presidente da República que mais trocou ministro na história do Brasil, foi o Bolsonaro. Tá dando certo? Bem, se não tá... Ó, você vê esse Tarcísio aí, né? Da infraestrutura. Poxa, todo mundo gosta desse homem. Todo mundo gosta. É um camarada que o Bolsonaro anda com ele para todo lado. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho importantíssimo na infraestrutura do Brasil. Né? Então, é isso que tem que fazer. É acabar com a corrupção. Acabar. Eu acredito que nessa eleição agora, já não vai dar para acabar 100%, porque teve candidato a senador lá, nunca vi o cara ficar 8 anos, poxa, para que esse tanto de tempo? Né? Senador ele vai ficar 8 anos, quer dizer, teve senador que foi eleito agora, no ano de 2018, quer dizer, ele vai ter mais 4 anos além desse. Esses vão ter que aguentar. Mas aqueles que vai acabar o mandato agora, que está envolvido nesse monte de corrupção e lavar dinheiro, corrupção e tudo mais, esses aí eu tenho certeza que o brasileiro não volta nele mais não. Então, eu quero aqui dizer para toda a população brasileira, no dia 2 de outubro, daqui a cerca de 5 meses, nós vamos estar votando aí para escolher deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República. Então, o Brasil está nas nossas mãos. Na minha mão, na sua. Olha, a gente que faz jornal, a gente tem que estar por dentro de informações do que está acontecendo. A Venezuela já foi o 4º país mais rico do mundo. Só para você ter uma noção o que é uma administração ruim. Hoje, a Venezuela está entre o pior país do mundo. Hoje, 80% da população da Venezuela está passando fome. Hoje o Brasil está recebendo em média de mais de 1.000 venezuelanos por dia. O pessoal vem da fronteira lá e entra aqui no Brasil e está aqui. Até aqui em Serra mesmo eu já vi pessoas da Venezuela. Você vê, está no Brasil inteiro. Argentina era considerado um dos países mais bonitos, mais organizados do mundo. Você vê como é que está a Argentina hoje, o povo também lá está passando por situação difícil. O Peru, né? O Peru também, que era um país até organizado, você vê lá está vivendo uma guerra civil. É triste. Uma guerra civil é o povo, a população contra as forças armadas, contra o exército, contra a polícia. E o pau está quebrando. Entendeu? E outros países aí, comunistas, que está levando a sua população a uma situação de pobreza extrema. E quando é desse jeito, não tem democracia mais não, acabou. Não pode protestar, não pode falar nada, não pode fazer nada. Você tem que submeter a tudo que esses presidentes fazem. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Preste atenção no dia de votar. Dá uma observada nesses países aqui, né, que faz fronteira com o Brasil. Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru. Dá uma olhada. Dá uma pesquisada. Hoje está tão fácil você pesquisar isso, gente. Entra no Google e olha. E outra. Não vamos votar em pessoas ficha suja. Vamos votar em candidato ficha limpa. Olha, está apresentando muitos candidatos e centenas de candidatos aí que estão querendo entrar na política. E a gente tem que pesquisar cada candidato desse. Vê a ficha dele, puxa no Google, pega o nome dele completo e puxa no Google. Que o Google vai te informar se ele tem se ele responde por algum crime de corrupção, lavar dinheiro, alguma coisa dessa natureza. Porque aqui no Brasil, tem a lei aqui no Brasil fala, enquanto não for julgado, enquanto o processo não for transitado e julgado, a pessoa, ele não está isento, ele está isento de muita coisa. Por exemplo, ele pode candidatar, ele pode fazer isso, ele não é ficha suja ainda. Né? Nós temos o exemplo do Lula. Né?
Nós temos exemplo de vários candidatos aí que vai para a reeleição e está tudo respondendo processo. Né? Então, quem tem que resolver esse trem? Quem tem que resolver a situação? É a população através do voto. Olhe bem no Google, pesquise e vê se esse candidato que você vai estar pensando em votar, se ele é ficha limpa. Isso é que é importante, você saber se esse candidato é ficha limpa. Se for ficha limpa, vote, porque nós estamos precisando passar o Brasil a limpo, acabar com a corrupção no Brasil. Nós estamos precisando fazer uma limpeza nesse país. Porque se a gente fizer isso, com certeza o Brasil, dentro de pouco tempo, vai ser um país de primeiro mundo. Porque nós temos tudo. A nossa terra, o território nosso aqui é de primeiro mundo. Aqui a gente tem água com abundância. Você tem muito verde, né? Amazonas é 30% da mata do mundo inteiro está no Amazonas. Então nós temos muita coisa aqui no Brasil. O que precisa é acabar com a corrupção e explorar, dar mais condições de trabalho ao agricultor, dar mais condições de trabalho ao empresário, né, para ele empregar o cidadão, não é mesmo? Isso é que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos de políticas sérias, nós precisamos de pessoas honestas comandando o nosso país. Deputados estaduais, federais, senadores, né, e o mais principal, o presidente da República. E eu sempre gosto de frisar. A minha cor é verde, amarelo, branco, azul, anil. É a cor do Brasil, gente. As outras cores aí não é do Brasil, não. Por que os Estados Unidos é considerado o país, o maior país democrático do mundo? É o país mais organizado do mundo, porque lá tem patriota. Os americanos, o pessoal dos Estados Unidos, eles são patriotas. Simplesmente isso, eles gostam do seu país, eles lutam pelo seu país. Eles lutam. Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca vi isso no Brasil, mas eu já vi muito nos Estados Unidos. Às vezes, a pessoa vai subir uma montanha aqui, né? Que gosta desse tipo de esporte, né? Mas ele vai levando muita coisa ali da mochila, mas a bandeirinha dos Estados Unidos ele vai levando também. Quando ele chega lá no topo, lá em cima, às vezes quebrando um recorde, que ninguém nunca tinha ido, lá ele coloca a bandeira dos Estados Unidos. É isso que nós precisamos fazer. Agora nós temos que colocar uma bandeira verde. Verde, amarelo, branco, azul, anil. Vamos colocar a bandeira vermelha lá não, que aí vai dar a conotação de quê? De comunismo, que é país de comunista. Né? Então, é muito importante a gente estar escolhendo, no dia 2 de outubro, candidatos honestos, candidatos ficha limpas, candidatos que não se envolveram com nenhum tipo de corrupção. Aí sim, nós vamos estar passando o Brasil a limpo. E nós vamos ter melhores condições de saúde, melhores condições de infraestrutura, melhores condições de educação. Ou seja, um país de primeiro mundo. Escuta o que eu estou te falando. Mas para isso precisamos votar. Dia 2 de outubro, precisamos de votar. Eu não vou falar o nome do meu candidato aqui não, mas só de você ver aqui, né? Brasil e a cor da bandeira e tudo, você já sabe mais ou menos qual é o meu candidato, qual é o candidato que você também precisa votar. Tudo bem? Então, o horário nosso aqui está em cima, rapaz. Porque eu sou o seguinte, eu sou militar desde os 18 anos de idade. Então, um dos fatos interessantes que você aprende no militarismo é cumprir horário. Se você tem uma escala para fazer, e você está na escala lá 6 horas da manhã, então não é 10 para 6 e não é 6 e 2. É 6. Então 6 horas você tem que estar lá, porque se você não tiver, você vai sofrer algum tipo de sanção ali. Por exemplo, uma penalidadezinha e tal, começa pouquinho, depois vai subir. Então, o que eu aprendi no militarismo foi isso, horário, cumprir horário.
que deveria todo mundo fazer também. Olha, estou indo embora, volto amanhã para falar mais, né, sobre a questão da política no nosso Brasil, porque hoje a conversa que a gente vê em todos os YouTubes, canais de televisão e tudo, é a política no Brasil. Nunca na história do Brasil que eu conheço, que eu voto desde 78, desculpa, desde 78 eu voto. Eu nunca vi o povo brasileiro, a população brasileira interessada em política do jeito que está agora, nessa agora. Nunca vi. Vou dar só um exemplo. O brasileiro ele é fanático em esporte, em futebol. Vai ter a Copa do Mundo aí quase perto aí das eleições. E ninguém vai falar em Copa do Mundo do Brasil, nem canal de televisão, nem YouTube, nem nada. Você vê falando em quê? Em política. É porque a população sabe que agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou você vai rumo a um abismo, por exemplo, e pula lá dentro e se arrebenta todo, ou você vai sair daqui e vai para um lugar melhor. Então nós estamos nessa situação. É tudo ou nada. Porque se nós não conseguimos eleger um presidente da República correto, honesto, para comandar esse país, aí a coisa vai ficar difícil. Mas eu tenho certeza que o brasileiro não vai deixar sair das suas mãos essa oportunidade de colocar o Brasil em pratos limpos. Colocar o Brasil aonde ele pode amanhã ou depois atingir aí um patamar de país de primeiro mundo. Eu sou o Carlitos Delfino, aqui é o jornal Vale Notícias. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Isso é importante demais, você escrever, comentar no nosso canal, no YouTube do Vale Notícias. É muito importante. É porque aqui, ó, fazer também, né, compartilhar, você compartilhar. Porque aqui nós não fazemos políticas. Aqui a gente fala o que acontece, né? Falamos sobre a questão das manifestações ontem, no dia 1º, falamos a realidade. Falamos a realidade. A quantidade de pessoa que deu lá no evento do Bolsonaro foi 10-1 do PT. Só para você ter uma noção. Então é a realidade. Se você for perguntar quem foi lá, quem esteve lá, a imprensa correta, porque hoje 90% hoje é contra o Bolsonaro, mas aquela imprensa imparcial vai falar também o que eu estou falando aqui. Não é mesmo? Então tá bom. Estou te aguardando às 19 horas para a gente falar mais de notícias aqui da nossa região, política, e falar também, hoje não falamos sobre a guerra, mas o pau está comendo lá na Rússia, viu? Na Ucrânia, a Rússia não está dando moleza. O pau está quebrando lá e feio. E à noite a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Tudo bem? Então estou indo embora, volto às 19 horas. Fiquem todos com Deus. Até mais.